KD Studios apresenta. Bom dia, irmãozinho. Bom dia. Já estava na hora de acordar. Espero que sua noite tenha sido melhor que a minha. Talvez tenha sido. Mas me conta, quem é Honey? Por quê? Honey? Você ficou sussurrando esse nome várias vezes. Acho que era até impossível não ouvir. Eu não acredito que eu estava falando o nome dela enquanto eu dormia. Está na cara que você está encantado pela Honey. Ela é a sua namorada ou algo assim? Bem, ela é uma garota muito especial pra mim. Bom, acho que seria melhor se você me explicasse isso no meio do caminho. Tudo bem. Pelo visto eu não tenho escolha mesmo, então vamos nessa. Cavalheiros, por que a pressa? Olá, como vão? Me desculpe, não tive a intenção de assustá-los. É que faz muito tempo que eu não vejo rostos novos. Então, quando vi vocês, pensei em vir aqui cumprimentá-los. O meu nome é James. É um prazer te conhecer, James. Você é dono desse território? Não, eu não sou daqui. Eu venho dos Reinos do Leste, perto do Grande Desfiladeiro. Mas e vocês? De onde vocês estão vindo? Estamos vindo do Vale dos Ossos. Eu ouvi falar que esse lugar é cheio de hienas. Estou surpreso que tenham saído vivos de lá. Tivemos sorte. É, vocês têm sorte de terem um ao outro. Imagino que sejam irmãos. Sim, nós somos. É isso. Tudo em nome da Irmandade, né? Eu queria que meus irmãos e eu fôssemos unidos assim, como vocês dois. Mas tenho a sensação de que um de nós vai acabar matando o outro a qualquer momento. Minha família é um pouco complicada. Bom, eu adoraria continuar ouvindo, mas nós temos que ir, não é? Nós temos um longo caminho pela frente. É claro. Mas antes de irem, eu gostaria de fazer uma pergunta, se não se importarem. Tudo bem. É que eu e minha família estamos migrando e vocês parecem conhecer essa região melhor do que eu. Só quero ter certeza de que estamos indo na direção certa. E pra onde vocês estão indo? Nós estamos indo para as Terras do Reino. Por que estão indo para as Terras do Reino? Caiam, melhor nós irmos. Caion? O seu nome é Caion?
Você é o portador do rugido dos ancestrais? O que está acontecendo aqui? Olha, melhor você se afastar. Opa! Fique longe dele! Se você sabe tanto sobre o rugido, você sabe o estrago que ele pode fazer. Irmã, você não vai acreditar no dia terrível que eu tive. Os Guardiões do Reino. Acharam alguma coisa, Bunga? Não, alarme falso. Procuramos o dia todo, mas nenhum sinal dos lobos. Estranho. Balil disse que ouviu lobos uivando. Bom, deve ter sido algum pássaro imitador que fez essa brincadeira de mau gosto. Olá, pessoal. Suraki, você demorou. Como foi com os garras douradas? Falou com o Zulu? O Zulu morreu, Rani. O quê? Zulu faleceu há um mês. Agora o filho dele, Azani, lidera os Garras Dourada. E você conhece o Azani. Ele é orgulhoso, egocêntrico e, para piorar, nem fomos ao funeral do pai dele. Quer dizer que ele não vai nos ajudar? Não, ele não vai. Essa não. Bem, ainda posso tentar fazer um acordo com o Mason. Eu daria parte das nossas áreas de caça para ele, se ele nos ajudasse a lutar contra os lobos do Roland. Mas os lobos do Mason se juntaram com os lobos do Roland. É por isso que vamos escoltar o Mason em segurança até o território dele. E quando os lobos dele o virem vivo, se reunirão novamente ao seu alfa. Isso não vai ser possível. O Mason fugiu. Rapana! Que? Agora lascou. A Violet perseguiu ele até as grandes colinas, mas ele conseguiu escapar. Mas como isso aconteceu? Como vocês deixaram ele fugir? Não sei.
pergunta pro seu irmão. É ele quem deveria estar de olho no Mason. Chega! Precisamos pensar em um plano. O que faremos agora? Não podemos contar com o Kion porque ele foi embora. Nem com o Asani porque ele é um idiota. Estamos sozinhos. Nem tudo está perdido. No tempo em que os lobos estavam em guerra contra os leões, meu avô Maruk pediu ajuda aos animais da Árvore da Vida para derrotar os lobos. Os Guardiões da Noite e os animais lutaram lado a lado. E foi assim que venceram a batalha. Mas isso foi há muito tempo. Naquela época, havia lideranças diferentes. Não creio que os animais nos ajudariam a lutar contra os lobos agora. Temos que tentar, já que é a única chance que temos de conseguir mais aliados para a batalha. Pessoal! Vocês não vão acreditar. Acho que o Mason fugiu. É sério isso? A calmaria antes da tempestade. Versão brasileira KD Studios. Que silêncio. Bom dia, chefinho. Finn, tem algo de errado. O que foi? Eu não vejo meus lobos em lugar algum. Meu estava lá atrás, mas também não vi nenhum de seus lobos. Que estranho. Anda, Finn. Me ajude a procurar. Finn, posso te perguntar uma coisa? Vixe, lá vem. Ontem, o Roland disse que nós iríamos atacar a Árvore da Vida só com a autorização do Kira. Você sabe quem é esse Kira? Eu sei quem ele é, mas não posso te falar ainda. Nossa, quanto mistério. Pelo menos você sabe o porquê nós precisamos dele para fazer o ataque? Ele conhece a Guarda do Leão melhor do que nós e tem olhos no céu para nos orientar. É só isso que posso dizer. Nós temos que nos unir e lutar pelo que é nosso. A força da Alcateia está no lobo. E a força do lobo está na Alcateia. Não pode ser. Lembrem-se disso. Essa não, essa não, Se essa esconde, não. droga! Que droga é essa, Finn? Era pra ele estar morto. Mas nós fizemos tudo conforme planejado. Estamos ferrados. Mas que droga é essa? É agora. Vamos. Ai!
Qual é o seu problema, bruto? Cadê o seu namorado? Sei lá, ele tava deitado comigo quase agora. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Levanta, anda! Roland! O que foi? O Mason está lá fora com os Ele lobos. tá vivo, chefe! O Mason tá vivo! O Mason? A droga do Mason? Sim, é ele. Eu vi com meus próprios olhos. Mas caramba, como ele pode estar vivo? É ele, chefe! Foi tudo culpa dele! Peraí, minha culpa? Essa porcaria de plano foi seu! Mas o plano era perfeito. Foram vocês que executaram ele errado. Nós executamos o plano da forma certa! Se tivessem feito da forma certa, ele não estaria vivo, seu idiota. Você estava lá embaixo com eles, por que não conferiu se ele estava morto? Dava pra ver tudo de onde você estava. Então por que você não conferiu? Tinha muita poeira, não dava pra ver nada. Ah, droga, nós temos que fugir. Não vamos a lugar algum. Temos que mostrar nossa força. Olá, Roland. Mason? Mas como? Como eu reuni os meus lobos? Bem, eu passei a madrugada toda reunindo cada um dos meus companheiros um por um, enquanto você dormia. Ou talvez você esteja se perguntando como eu sobrevivi à tentativa fracassada dos seus lobos de me matar. Eu não sei do que você tá falando. Não sabe? Para de fingir, Roland. Eu já contei a verdade pra eles. A verdade é que aquilo que aconteceu no vale foi um acidente. Mas de alguma forma você sobreviveu e agora está causando tumulto no meu território. Seu território? Olha só. Eu vi quando seus lobos empurraram as pedras. E também escutei os risos macabros do fim enquanto as pedras esmagavam os meus lobos. Eu fiquei ferido, então fui até a árvore da vida. E só sobrevivi porque aqueles que você chama de inimigo foram os que me salvaram, enquanto aqueles que deveriam ser meus aliados conspiraram contra mim. Eu sei que você contou ao Roland onde iríamos caçar naquele dia, Trevor. Eu já esperava algo assim vindo de você. Mas e você, Raina? Eu sei que você e o Trevor conversaram naquela manhã. Então me diga, você o encorajou a fazer aquilo? Olha, ela não tem nada Eu falei a ver. com ela. Eu já estava cansada de você. Você se tornou arrogante depois de se tornar alfa. Sempre procurando uma maneira de punir o Trevor, porque você o culpava pela morte do seu pai. E ainda me obrigava a sorrir, só pra causar ciúmes nele. Eu achei que fazendo isso, talvez o Trevor iria finalmente esquecer de você. Eu te obrigava a sorrir, mas nunca te obriguei a ficar comigo. Quando eu te fiz o convite pra ser minha alfa, você aceitou na mesma hora. Mas parece que depois de um tempo, você se deu conta de que o lobo que você amava de verdade era o Trevor. E isso me irritava. Mas agora, vendo vocês dois juntos, eu acho que vocês se Já merecem chega! mesmo. Pra mim, chega!
Você quer seu território de volta? Então pegue! Eu não gostava desse lugar imundo mesmo. Fique aí com esses seus vira-latas desnutridos. Eu nem preciso deles. Eu tenho os meus lobos, tenho uma caverna quente e no norte tem muito mais comida do que aqui. E enquanto meus lobos e eu estivermos saboreando nossas refeições, vocês estarão aqui, passando fome. Vamos embora, pessoal! Vocês dois vêm? Ou vão ficar aí brincando de quem pegou a namorada de quem? Eu, hein? Nos veremos de novo, Trevor. Adeus, irmão. Nossa, depois de toda aquela confusão, eu nem perguntei de você. Como você está? Ah, eu tô bem. A Fully me contou que o Mason te atacou quando tentou impedi-lo de fugir. Ah, que fofa, se preocupando comigo. Você sabe, eu sou a curandeira da Árvore da Vida, então é minha obrigação garantir o bem-estar de todos os animais. Sei. E, bem, eu me preocupo com aqueles que eu gosto. Ah, chegamos. Que ótimo. Teremos búfalo para o almoço? Infelizmente não. Hoje estamos aqui para negociar com o líder deles. Hoje nos reuniremos com os líderes dos animais de grande porte e com velhos amigos, para pedir ajuda na batalha contra os lobos. Iremos repetir o que os nossos ancestrais fizeram no passado. Então, eu peço que todos vocês sejam convincentes nos argumentos. E, por favor, sejam gentis. Olá, Suraki. Disseram-me que queria falar comigo. Olá, Sr. Ramo. Desculpe por incomodá-lo, mas tenho um assunto urgente para tratar com você. Estou ouvindo. Nós precisamos de ajuda. É irônico você vir aqui pedir minha ajuda. Bom dia, o que vocês querem? Já cumpriram a cota de caça esse mês? Bem, você soube do ataque que os lobos fizeram contra a Guarda do Leão alguns dias atrás? Sim, ouvi falar. Os elefantes sabem de tudo. Naquele dia, o plano deles fracassou.
Mas nós achamos que eles vão nos atacar novamente, com um número muito maior. Então, vocês estão à beira de uma guerra contra os urbos. E eu sou a melhor ajuda que vocês têm? Olha, você é a mais atraente. O que meu amigo Bunga quis dizer é que uma tigresa grande, forte e habilidosa como você poderia ser bem útil na batalha. Olá, Sr. Bumami. Não viemos hoje aqui para caçar. Na verdade, viemos para falar sobre um assunto importante. É sobre Kion ter deixado a árvore da vida. Nós já estamos cientes. O quê? E você gostaria que meus elefantes os ajudassem a lutar contra os lobos? Exatamente. Minha mãe disse que vocês ajudaram os Guardiões da Noite na guerra contra os lobos há muito tempo atrás. De fato, eu lutei ao lado do seu avô Marruk na Grande Guerra e carrego as cicatrizes de batalha até hoje. Vocês considerariam lutar ao nosso lado mais uma vez? Não. Por que não? É irônico você vir pedir nossa ajuda logo após o seu rei ter abandonado vocês. Irônico por quê? Você lembra da tigresa Varia? Sim, eu lembro de que há alguns meses você e eu concordamos em deixar ela e seus 3 filhotes morarem aqui. Eu sou mãe de 3 filhos. E se esses lobos são tão perigosos como dizem, há grandes chances de eu não voltar viva da batalha. Acontece que os filhotes dela não são mais tão pequenos. O mais velho fica perseguindo meus servos e assustando todo mundo. E por que você não falou comigo antes? Eu fui até a Árvore da Vida e falei com Kion. Ele disse que resolveria meu problema. Mas parece que isso não estava na lista de prioridades dele. Ele partiu da Árvore da Vida sem resolver meu problema com os tigres. Como você sabe que o Kion partiu? Desculpe, mas como vocês sabem disso? Eu diria isso se fizesse alguma diferença. As notícias se espalharam como vento, senhorita. Os pássaros nos contam tudo o que acontece neste reino. Espere. Como você sabe que o Kion foi embora? Como eu disse, os elefantes sabem de tudo. Duvido que os outros animais aceitariam lutar ao lado de vocês, já que vocês se esqueceram de nós e só lembram de nós quando precisam de algo. Nós viemos aqui pedir para que nos ajude a enfrentar os lobos do Roland. Quando eles descobrirem que o Kion se ausentou do reino, eles vão nos atacar. Quem? Quem o quê? Quem disse que isso é problema meu? No reinado do seu avô, ele costumava convocar todos os líderes dos animais para reuniões, onde discutíamos assuntos do reino, elaborávamos estratégias e definíamos fronteiras. O que quero dizer é que, naquela época, o reinado não era exclusivamente do rei. Hoje em dia, as coisas mudaram. Nossa, que idiota. O que disse, Leoa? Por que você foi tão grosseiro com ela? Eu não tenho que dar satisfação pra vocês. O seu bando já bate búfalos todos os meses. E vocês ainda têm a audácia de descer aqui para pedir que animais inocentes lutem suas guerras? Vocês colocam um leão africano com poderes desconhecidos para reinar na Árvore da Vida e nem sequer consultam nossa opinião. Então, você deve imaginar a razão de nossa insatisfação, não é? Como ousam me desrespeitar dessa forma? Vocês acham que lutaríamos por vocês hoje, apenas para sermos caçados por vocês amanhã? Não iremos lutar. Agora vá embora. Só volte depois que você expulsar aqueles tigres daqui. Não quero que os meus filhos cresçam órfãos de uma mãe. Então, eu não vou lutar. Sinto muito. Sinto muito, Suraki, mas estou muito velho para lutar e não quero que meus filhos e netos vejam os mesmos horrores que eu vi. Não iremos lutar.
Todos os animais recusaram um acordo e todos eles sabem do Kion. O que a gente fez de errado, Surak? Eu não sei o que está acontecendo. O Kion só contou pra nós. Não tinha como os outros animais saberem. É claro que tinha, e eu vou te dizer como. Alguém daqui abriu a boca, mas é claro que o culpado não vai se manifestar. Está insinuando alguma coisa, Honey? Porque se estiver, nós vamos Vai ter fazer um o problema. quê? Chega! Alguém aqui tem alguma notícia boa? Eu tenho. Recebi informações dos pássaros das montanhas. O Meizo reassumiu o controle da Alcateia do Sul e parece que não houve uma luta. Não há motivos para comemorar. Os lobos do Holland ainda têm vantagem numérica sobre nós. Eles ainda são perigosos. Sem problemas. Se eles vierem, nós chutamos o traseiro deles. Não se empolgue, Bunga. Esses lobos não são como as hienas que vocês enfrentavam nas terras do reino. Eles são muito mais rápidos, inteligentes e letais. E eles quase derrotaram vocês antes. E dessa vez eles vão vir com força total. E nós nem temos os meios para nos defendermos. Talvez haja um... Vem comigo, Honey. O que quer me mostrar, Surak? Levante essa rocha. O quê? Pra quê? Confia em mim. Ela não é tão pesada quanto parece. Tá. Mas o que é isso? Meu avô, Marruk, planejava expulsar os lobos da árvore da vida. Mas ele sabia que os lobos não reagiriam bem, o que poderia resultar em uma guerra. Por isso, ele fez um acordo com um grupo de roedores para construir um túnel que desse acesso ao lado de fora da árvore da vida. Assim, caso os lobos cercassem a árvore, a filha do rei poderia usar os túneis para se esconder até que a batalha cessasse. Filha, os lobos estão vindo e eu quero que você fique aí escondida. Quando estiver seguro por aqui, eu vou te buscar lá do outro lado, tá bom? Mas pai, eu não quero ficar sozinha. Por favor, não me deixa. Vai ficar tudo bem, querida. Sua mãe já está lá fora vigiando. E o seu tio foi buscar o reforço. Tudo isso vai acabar logo. Você me promete? São eles. Se esconde e não faça barulho. Eu te amo, filha. Pai! Pai!
Podem vir, seus vira-latas! Será que ela está aí? Princesa Diana! Você está aqui! Tio, eu tô aqui! Johnny! Oi, querida. Que bom que você está bem. O que aconteceu? Os lobos do Hakimi já foram embora. Então, nós vencemos? Não. Johnny, onde estão meus pais? Os lobos encurralaram sua mãe no lado de fora, e depois eles foram atrás do seu pai. Ele resistiu até os guardiões chegarem com um exército de animais. Nós conseguimos expulsar os lobos, mas o rei e a rainha ficaram gravemente feridos. Temo que nem a magia da árvore seria capaz de salvá-los, já que os lobos mataram a curandeira. Vou chamar os Mizushis reais para tentarem fazer alguma coisa por eles. Só vai atrasar o inevitável, mas vai dar tempo de você se despedir. Você tem que ser forte agora, querida. Por que você nunca me contou isso antes? A Rainha Jana me pediu para revelar isso a você quando a hora certa chegasse. E a hora certa chegou. Peraí, você não acha que eu vou me enfiar dentro desse buraco enquanto vocês lutam aqui fora, né? Claro que não. Eu te conheço. Por isso eu te mostrei o túnel. Você é madura o suficiente para tomar decisões difíceis. Então eu te pergunto, o que faremos, Rainha Rani? Eu tenho um plano. Se funcionar, nós vencemos a batalha. Mas se isso der errado, nós todos morreremos. Que os nossos ancestrais nos protejam. Aê, Loki. Ontem eu brotei lá nas quebradas dos abutres da B8, mano. Meti logo um apavoro nos caras.
Disse que se eles roubassem nossa carcaça de novo, eu ia logo chamar eles pra umas ideias crocantes, tá ligado? Acalma o coração, Sam. Desse jeito você vai arrumar outra confusão à toa. Mas não tiro sua razão. São tempos difíceis pra nós. Poucos animais morrendo e tudo mais. Olha. Opa, o que quer por essa gazela, filho? Bom, parece que deu tudo certo por enquanto. O Mason retomou o controle da Alcateia do Sul e Roland voltou para as montanhas do norte. Talvez isso faça Roland esquecer a ideia de atacar a Árvore da Vida por agora. Quer dizer que não tá bravo comigo por eu não ter conseguido matar o Mason? É claro que estou bravo com você. Você tinha uma missão a cumprir e falhou. Você acabou de dizer que deu tudo certo? Mas não graças a você. O plano só deu certo porque as condições eram favoráveis. E isso não anula o fato de você não ter conseguido lidar com um lobo. Se continuar se descuidando, o chefe vai enviar outro para assumir o seu lugar. Ninguém vai tomar meu lugar. E eu quase peguei, mas a Folha apareceu na hora. Essa maldita Cheetah, sempre estragando os nossos planos. Eu mesmo a mataria se ela não fosse tão valiosa para o nosso chefe. Nossa, ontem mesmo você queria o Mason morto e agora parece estar aliviado por ele estar vivo. Você também disse que a guarda do leão não tinha valor e de repente você vem me dizer que a Folha é valiosa? Tem alguma parte desse plano que você não tá me contando? Os planos mudam sempre, Violet. A saída do Caio mudou tudo. Tem uma coisa que precisa saber. Hoje de manhã, todos os membros dos Guardiões foram negociar com os líderes dos animais em busca de apoio em uma possível guerra contra os lobos. Estão reunindo aliados para um possível conflito. Mas parece que todas as manadas da região norte sabem que o Caio foi embora da Árvore da Vida. O quê? Acredito que alguém dos Guardiões deve ter deixado essa informação vazar sem querer. O problema é que, se até as manadas descobriram... Não vai demorar muito até que Roland descubra também. Isso é muito grave, Violet. O Surak tem algum plano? Nirmala me disse que ele pretendia fazer um acordo com o Mason, compartilhando as áreas de caça com ele até o final do inverno, em troca de apoio na batalha. No entanto, o Mason fugiu antes que Surak pudesse formalizar a proposta, então eles estão sem saída. Vou consultar o nosso chefe. Ele deve saber o que fazer. E Violet, o Roland não sabe de você. Então prometa pra mim que quando os lobos atacarem a Árvore da Vida, você vai fugir. Irmão, não posso prometer nada. Você sabe que eu nunca fujo de uma luta. Então, boa sorte. Alguém consegue me dizer que droga aconteceu hoje? O que somos? Um bando de incompetentes? Estou em dívida com Kiran por causa de vocês. Ele cumpriu a parte dele do acordo, matou o Zulu e fez as manadas migrarem para o nosso lado, enquanto nós falhamos em pegar o Caio e falhamos em matar o Mason. Papai, papai! Zoe?
Oi, filhinha. O que está fazendo aqui? Eu vim te ver. Eu tava com saudade. Oh, querida. Eu também tava morrendo de saudade. Tá comendo direitinho? Uhum. Então tá bom. E cadê sua mãe? Ela tá ali, ó. Me desculpe, senhor. Elas saíram escondidas, eu nem vi. Posso saber o que vocês duas estão fazendo aqui? Era pra vocês estarem escondidas com as outras fêmeas. Sabe por que eu estou aqui, Roland? A Zoe tem crises de choro todas as noites, porque ela sente falta do pai. Acha que eu também não sinto falta de vocês? Eu quero que tudo isso acabe logo para voltarmos a ser uma família. E quando isso vai acabar, Roland? Já fazem 2 meses que você e aquele leão estão tramando algo contra os felinos da Árvore da Vida. Eu fiz um acordo com o clã dos leões. Eles irão me ajudar a derrotar a Guarda do Leão, os Guardiões da Noite e os Garras Douradas. E em troca, eu só tenho que entregar o Kion para eles. Ah, claro. E depois que você entregar o Kion, esses leões vão simplesmente entregar a Árvore da Vida para você. Sim, esse é o acordo. E nós quase conseguimos pegar o Kion semana passada. Mas nós fracassamos. Depois tentamos unificar as alcateias. E fracassamos de novo. Então pare com isso. Esqueça esse plano. Nós podemos viver aqui nas montanhas como sempre fizemos. O que você chama de viver? Eu chamo de sobreviver. Faz anos que estou tentando acabar com os guardiões. Mas os Garras Douradas sempre nos impediu. E há alguns meses atrás chegaram essa tal Guarda do Leão. Nesse momento eu tenho a chance de acabar com todos eles e você quer que eu desista? A Árvore da Vida já foi território dos lobos, até os meus antepassados serem exilados injustamente por causa do ego de um rei tirano. Então, eu vou reconquistar o nosso lar novamente, e se capturar o Kion é o preço que eu tenho que pagar, é isso que eu vou fazer. Isso é suicídio. O seu plano já falhou 2 vezes e agora você quer falhar a 3ª? E se na próxima vez você acabar morto, vai deixar a sua filha órfã de um pai e me deixar viúva? Amor, não se preocupe, tá? O Kieran deve ter um plano. Mas eu preciso que você e Zoe fiquem em segurança com as outras fêmeas. Não conheço bem esses leões. E não quero que eles descubram minha fraqueza. Vocês são tudo que eu tenho, Nadia. E é por vocês que eu estou fazendo isso. Pare de usar a nossa filha como desculpa para justificar as suas fantasias de vingança! Me escute bem. Se você continuar com esse plano, eu juro que vou pegar a nossa filha e ir embora para bem longe. E você nunca mais vai ver nós duas. Será que eu fui clara? Eu vou levar isso como um sim. Boa noite, senhor. Teve um dia ruim? Esse dia não foi um dos melhores, tenho que admitir. O Finn mandou lhe dizer que a Nadia e sua filha foram se juntar às outras fêmeas. Eu soube o que aconteceu hoje. O Mason sobreviveu e retomou a alcateia dele. Eu sei que o senhor não quer falar sobre isso. Então o mínimo que eu posso fazer é alegrar sua noite com uma boa notícia.
Nada pode alegrar a minha noite. Peraí. Troy, você disse que tem uma boa notícia. O que você descobriu? Eu me infiltrei na árvore da vida como o Senhor pediu. Olá, Recaio. Oi, Ulu. Como você está? Eu estou bem. Onde o Senhor está indo? Estou indo me encontrar com meu irmão. Eu não sabia que o Senhor tinha um irmão. É, eu também não. Oi, amor. Tudo bem? Oi, eu estou bem. Que bom. Eu vi um leão correndo naquela direção. Não se preocupe, é só o Rei Caio. Ah tá, é que eu tava correndo bem rápido. Onde será que ele vai com tanta pressa, hein? Ele disse que está indo se encontrar com o irmão dele. Uau, o rei tem um irmão? Onde? Ele é um leão africano, então o irmão dele deve ser da África também. Troy e Doug, venham comigo. Tenho assuntos para resolver. Escuta, o pássaro de Kiran observa e relata a ele tudo o que acontece na árvore da vida. Não gosto quando seu pássaro fica me vigiando. Ele me mantém informado das coisas. É assim que o Kiran obtém informações, e é por isso que dependemos dele. Mas eu quero acabar com isso. Quero ser o primeiro a saber das coisas, e não o último. Então você vai até a árvore da vida. Eu tô cuidando disso. Eu mandei o Troy vigiar a árvore da vida para nos manter atualizados sobre o que está acontecendo por lá. Vai ser meus olhos e ouvidos. Se uma borboleta sair do casulo, ou se um camelo aparecer na sua frente dançando com um boneco de neve, você terá que reportar isso a mim. Aí, pessoal, a minha namorada acabou de me contar que o Rei Caio foi embora. E pra onde ele foi? Pra África, horas. Olha. Opa, o que quer por essa gazela, filho? Algumas informações. Sei que os abutres são bem informados. Informações podem ser subjetivas, lobinho. O que quer saber? Tudo de importante que aconteceu nos últimos 3 dias. Aí, pequeno, ficou sabendo da novidade? Que novidade? O Corujão tá espalhando boatos por aí, mano. Caio foi embora da árvore da vida. Achei que deveria saber. Tem uma coisa que os pássaros estão espalhando por aí. Um rumor. Um rumor de que o rei supostamente tenha deixado a árvore da vida e ido embora em direção à África. Achei que era mentira, mas já fazem 2 dias que ele não é visto patrulhando essa região. Então Caio foi embora da árvore da vida. O jogo continua assim. Reúna as tropas. Atacaremos pela manhã.
Eu tava pensando aqui, a nossa família não é normal. O nosso pai, por exemplo, ele cresceu em uma floresta, comendo insetos, junto com um suricato e um javali. E você, quando filhote, lutava contra os vilões, enquanto eu brincava com meu amigo Banzo e tentava me habituar ao costume da família de leões que me acolheram. Esqueceu de mencionar a Kiara. Ela nasceu e cresceu em um berço real para no final acabar se apaixonando por um exilado. Não jogo ela. Ah, claro. A Vitani. Falando nisso, preciso te perguntar uma coisa. Manda aí. A Vitani tá solteira, né? Que foi? Ai, cara. Olha, a última vez que eu a vi foi em minha coroação. E ela estava bem solteira. Mas isso foi alguns meses atrás, então torça pra que ela não tenha conhecido nenhum leão durante esse tempo. Ah, tomara. Espera aí. Que foi? Tem algo errado. Caio, o que foi? Vem ver!